Fala, people! Demorandinho para vocês, eu demorei, mas a gente volta sempre assim que pode. Deixa eu contar para vocês uma coisa, não existe uma história assim, primeiro, meu nome é Helena Rodrigues, eu tenho esse canal há algum tempo, a gente não consegue alavancar, porque as pessoas hoje não querem mais assuntos, né, tão profundos, mas eu vou continuar insistindo em assuntos que falam da alma, do cotidiano, do nosso dia a dia, como melhorar, como startar a nossa vida, como melhorar, como a gente ter uma visão humana, como ter uma visão espiritualizada de cosmos, de transcendência, de imanência, enfim. Então eu vou estar sempre aqui trazendo assuntos legais, assim, interessantes. Existe uma frase que parece que virou modinha e a gente até debocha dela, né? Como é que a gente vai suportar o processo porque a gente não suporta o processo? Então, eu vou deixar uma dica aqui de um podcast que eu assisti muito interessante. Eu sou uma estudiosa da Bíblia, né? Uma curiosa e tal. E eu sempre estudei Jesus, sempre. Quer dizer, há uns 30 anos eu estudo Jesus a base da psicologia, da psicanálise, das reações humanas e tudo mais, a base da filosofia. Jesus, cara, se você for pensar pela linha espiritual, ele nasceu divinamente, ele não nasceu para passar 30 anos martelando coisinhas, gente. Você acha que ele não sabia o propósito dele? Ele sabia o propósito dele. É a mesma coisa você sabe que veio? Primeiro você tem que saber que veio. Helena, não sei, eu deixo a vida me levar, então eu não sei se esse vídeo é para você. Né? Esse vídeo são para pessoas que sabem o propósito, que foram chamadas, sabem quais são os seus propósitos de vida, estão a ponto de largar tudo que está de saco cheio. Mas tu imagina Jesus como filho de Deus, sabendo que ele ia ter que ficar 30 anos dando martelada, fazendo cadeirinha, fazendo mesa, visitando clientes, indo na casa do cliente, vendo, né, qual alvenaria que ele queria, porque ele também não só construía madeira, coisa de madeira não, os carpinteiros da época trabalhavam com pedras e mármores, então vamos dar esse crédito, né, aos marceneiros da época. Aí voltando aqui, você acha que você aprende com o quê? Você aprende com as mínimas coisas, suportar o processo nada mais é. Vamos usar a fala de Jesus aqui, vamos usar o tempo de Jesus bíblico, o tempo de Jesus que está na Bíblia ali, que a gente só sabe de quando ele nasceu, aos 12 anos, até os 30 anos, quando começou o ministério dele. Então, suponhamos, e eu creio, que esse tempo todo ele ficou trabalhando com José, que era o pai dele físico, pai dele aqui na terra, o que adotou a adoção, né? Porque ele era filho de Deus. Aí a gente vai entrar na esfera da fé, mas eu quero falar do Jesus homem, né? O Jesus homem. Então ele ficou ali crescendo, aprendendo sobre pessoas, aprendendo sobre vida, como lidar com o homem, como lidar com as mulheres, como lidar com as famílias, como lidar com a profissão, como lidar com a marcenaria, como lidar com as pedras, como lidar com o mármore, como lidar com o dinheiro, como lidar com os relacionamentos, com as frustrações, com aquilo que deu certo, com relacionamentos de clientela, do cliente que reclamou do trabalho dele. Que saco, isso está feio, Jesus. Não, eu não gostei, tá caro, Jesus. Ou não, aprender a lidar com, não, parabéns, olha que trabalho lindo. Você já parou para pensar que ele suportou o processo 30 anos da vida dele? Tem tantos outros homens da Bíblia que eu posso vir citar aqui. Moisés foi um que suportou o processo, cara. 40 anos até ele crescer no meio daquele povo que o adotou, que eram faraós, né? Era um faraó que adotou ele. Depois, mais 40 anos no deserto, ele suportou o processo, 80 anos até se tornar alguma coisa, e mesmo assim ele só alcançou um dos propósitos, que foi levar o povo na beirada da terra prometida, e mesmo assim ele não alcançou o propósito. Mas vamos colocar Jesus aqui na mira do tiro, né? Então ele suportou o propósito para alcançar o processo. E qual era o processo? Morte de cruz, né? Para que ele aí há todo um contexto espiritual que, se você quiser saber, eu faço um vídeo só sobre isso, que foi alcançar a salvação por nós, para que nós não precisássemos passar por tantas coisas, como está em Isaías 53.
Então você entende, consegue entender o quanto ele foi lapidado e dilapidado com as crenças, com aquilo que ele ouvia de ruim, de bom, de mais ou menos, de reclamação, de elogio, de tudo aquilo que ele viveu, e ele não saiu correndo, botou as trouxas, pegar a chave e vou embora, que eu não suporto mais isso aqui. E tu tá aí, eu tô aqui reclamando que não suporto o processo. Então tu para perceber que são nas pequenas coisas, ó, perdi a chave. Um exemplo, são nas pequenas coisas. Você acha que ele não tropecava na rua, nas pedras? Você acha que ele não cansava do sol quente lascando a cabeça dele? Por isso que o povo que morava no deserto e naquele terra árida de Jerusalém, né, que na época não havia as águas encanadas como hoje, mas eram valetas, enfim. Aí a gente não vai entrar nesse contexto, mas imagina o contexto histórico de Jesus suportar tudo que um homem, um ser humano normal, que tem um comércio hoje. A gente posta tantas vezes, quem trabalha com o público deveria tomar remédio controlado. Ele tomou remédio controlado para suportar o processo e alcançar o ministério dele, ainda viver 3 anos depois pregando para ver se tu aceitava e entendia a palavra. Não, ele não largou tudo, não. Então isso aqui é um vídeo motivacional para ver se você suporta o processo até o fim, para você alcançar o propósito da vitória. Não desiste agora não, cara. Falta só mais 1 ano, só mais 2 anos. Não desista da tua faculdade, não desista daquilo que você tem feito. Tá com trabalho para fazer, tá procrastinando. Para de procrastinar, porque procrastinação é ansiedade. Então tu suporta o processo e alcança a vitória, ok? E faça como Jesus e não desista, que foi um comerciante, ele não foi um comerciário, ele foi um comerciante que ouviu desde críticas a grandes elogios, que ouviu críticas dos preços que ele colocava até elogios dos preços, que negociava valores, que lidava com pessoas adoecidas, como nós nos damos hoje, e ele suportou o processo e alcançou a vitória por nós, tá bom? Fica essa letrinha aqui, Helena me formando em terapeuta cognitiva comportamental, querendo marcar um horário via WhatsApp, é só você me chama aqui, que a gente marca aquele horário, aquela avaliação, e a gente pode fazer e eu posso te ajudar nesse processo de superar o processo e alcançar o propósito. Beijo, fique com Deus, até a próxima, bye bye!